Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Politique por Bernardi, do canal onde falamos sobre política e também sobre filmes e séries que envolvem esse tema. Se você é novo no canal, não deixe de se inscrever para me ajudar a ter mais repercussão e continuar produzindo vídeos com a maior qualidade possível, beleza? E hoje eu vou desvendar o grande mistério da humanidade atual. Como um cara como Donald Trump foi eleito presidente dos Estados Unidos? Como? Quer dizer, na verdade eu não vou desvendar nada de novo, só vou trazer alguns fatos que podem ter ajudado Trump, que é uma figura famosa, polêmica e controversa, a se tornar presidente da mais longeva democracia no mundo. Para isso eu vou juntar um pouco que eu sei sobre história, política e marketing com o documentário da Netflix, Get Me Roger Stone, para tirarmos algumas conclusões sobre o que pode ter acontecido. Afinal de contas, a eleição de Trump, que passa longe de ser um político tradicional, deixou o mundo incrédulo. E continua, convenhamos, já que o cara não para de ser polêmico e nada convencional. O documentário da Netflix conta a história de Roger Jason Stone Jr., mais conhecido como Roger Stone, um consultor político, lobista e estrategista que iniciou sua carreira política aos 19 anos, sendo uma espécie de estagiário na campanha de reeleição do ex-presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 1972. Nixon ganhou aquela eleição de lavada, perdendo apenas em um único estado, mas o seu segundo governo não duraria graças ao maior escândalo de corrupção já desvendado nos Estados Unidos, o Watergate. Esse escândalo envolvia diretamente membros do Partido Republicano que instalavam escutas eletrônicas para descobrir os planos do Partido Democrata. A análise posterior revelou que Nixon, que era republicano, sabia de tudo e tentou barrar as investigações, culminando assim no seu pedido de impeachment. Nixon renunciou ao cargo de presidente e Roger Stone acabou tendo seu nome envolvido no escândalo. Apesar dele não ter sido culpado de nada e sua relação com Watergate ter sido até certo ponto inocente, Stone se aproveitou que seu nome estava envolvido no escândalo para se mostrar influente, mesmo não sendo. Dessa forma, Stone garantiu trabalho na campanha para as primárias de Ronald Reagan em 1976 e se tornou o presidente do grupo Jovens Republicanos em 1977. Foi nesse grupo que Stone começou a virar o cenário de cabeça para baixo ao inventar a política do medo. Sim, foi ele que desenvolveu o marketing político com altas doses de campanhas negativas sobre seus adversários. Stone foi um dos grandes responsáveis pela eleição de Reagan em 1980, ao identificar o público democrata que poderia votar nele. Curiosamente, o slogan de Reagan naquele ano era Make America Great Again. Isso te lembra algo? Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again. Depois de eleger Reagan, Stone se tornou um lobista e ganhou muito dinheiro de maneira controversa na época. Sim, porque apesar de não fazer nada ilegal, era estranho ele atuar como lobista de empresas e um governo que ele mesmo tinha ajudado a se eleger. Afinal de contas, ele conhecia todas as pessoas influentes que trabalhavam para o presidente. Foi no final da década de 80 que Stone se aproximou de Trump, que já era um grande empresário do ramo imobiliário. Desde essa época, Stone via Trump como um grande personagem e tentava convencê-lo a se candidatar à presidência. Segundo o documentário da Netflix, Trump não se entusiasmava com a ideia e foi por isso que levou tanto tempo para aceitá-la. Durante a década de 90, Stone foi vítima da imprensa que divulgou informações sobre ele e sua mulher, que participavam de clubes de swing. Sim, por mais que a gente não seja fã de Stone, é um absurdo ter divulgado uma história dessas, já que todos têm direito a uma vida privada e isso deve ser respeitado. Graças a este escândalo, ele foi deixado de lado na política e só voltou a fazer algo de destaque novamente na campanha de George W. Bush em 2000. Foi literalmente graças a Stone que Bush conseguiu vencer aquela eleição, já que ele criou uma confusão e impediu a recontagem de votos na Flórida, que provavelmente daria a vitória para Al Gore. Mas o grande trabalho de Stone na política ainda estava por vir. Recolocar o Partido Republicano no poder após a era Obama, com um candidato totalmente fora do padrão. Aqui no Brasil e distante das campanhas dos Estados Unidos, a gente não consegue perceber bem que Trump nada mais é que um personagem feito para ganhar as eleições. E é consenso por lá que foi Roger Stone que criou esse personagem. Stone se considera um agente provocador, segundo suas próprias palavras. Segundo a imprensa e analistas, ele é um cara com uma reputação brutal, um jogador sujo, inescrupuloso e extravagante. Uma espécie de gênio do mal que trabalha para os seus próprios interesses. Mas antes de entendermos melhor Stone, vamos dar um breve retorno ao passado. No século XVI, Maquiavel, um diplomata de Florença, criou sua grande obra literária, O Príncipe,
que é referência para políticos, historiadores e cientistas políticos até os dias de hoje. Esse livro, inclusive, influenciou a criação do personagem Francis Urquhart no House of Cards britânico, que depois influenciou a versão do Netflix. Para Maquiavel, o poder não é um dado pronto, ou seja, são dos conflitos políticos que nascem os interesses do povo e formam os grupos influenciadores. Um bom político deve conhecer esses grupos e entendê-los para conseguir governar. Roger Stone aprendeu e foi além de Maquiavel. Ele sempre entendeu a política dos Estados Unidos, o momento em que ela se encontrava na história e as reações da população. Para ele, o eleitor convencional de hoje não sabe diferenciar política de entretenimento, o que torna Trump um candidato ideal. Stone compreende o valor da desinformação e fez uma campanha inteira em que ele e Trump tomaram a atenção da mídia e incitaram a raiva dos seus adversários. Quanto mais a imprensa repercutia suas polêmicas e mais os adversários se preocupavam em responder agressivamente a eles, mais eles ganhavam espaço na mídia e destruíam a estratégia dos caras. Roger Stone sabe que a imprensa não resiste a casos extravagantes e ousou como nunca ninguém havia feito. Indiretamente, ele criou uma campanha que levantou suspeitas, por exemplo, de que Obama era muçulmano e que Hillary Clinton ajudava seu esposo a estuprar mulheres, fatos que nunca se comprovaram. Um exemplo bem claro e atual é que Trump fez discursos anti-imigração durante toda a sua campanha e exigiu que as empresas contratassem estadunidenses. Agora, por falta de mão de obra, seu governo emitiu 15 mil vistos adicionais para trabalhadores sazonais. O que Trump e Stone fizeram durante a campanha foi se aproveitar do ódio que a classe média branca sentia por não aumentar seu poder aquisitivo há anos e ainda ter que lidar com a vinda de imigrantes, especialmente os latinos, que teoricamente para eles roubavam o seu emprego. Eles estimulavam a crença em informações que nem sempre eram verdadeiras, mas que vinham com um volume tão intenso que acabava entrando no inconsciente do eleitor. E nada disso é segredo. Roger Stone inclusive admite que trabalha assim. Para ele, o ódio motiva muito mais do que o amor, e nada é verdadeiro. E quando perguntaram se ele não tem medo de ficar com o nome sujo na história, ele diz: é melhor ser infame do que nunca ser famoso. E convenhamos, minha gente, não faltam pessoas como Roger Stone por aí em diversas camadas da nossa sociedade. As mídias sociais, inclusive, estão cheias delas. Quantas pessoas não usam e abusam de polêmicas, escândalos, situações humilhantes e incitação ao ódio para serem famosas? E a gente já tem alguns políticos e movimentos no Brasil seguindo os passos de Roger Stone e Donald Trump. Pois é, são políticos que não estão interessados e sequer têm a capacidade de discutir sobre economia e políticas públicas, por exemplo. Eles preferem atacar minorias, difamar os direitos humanos e, assim, chamar a atenção da mídia e da sociedade para eles. E também há grupos e movimentos que têm se aproveitado bastante das mídias sociais para criar informações que nem sempre são verdadeiras com o objetivo de atacar adversários. Para Noam Chomsky, no livro Mídia, Propaganda, Política e Manipulação, a propaganda, quando feita por classes instruídas que não permitem espaço para contestá-la, podem ter consequências importantes. Segundo Chomsky, essa lição foi muito bem aprendida por um personagem histórico, Adolf Hitler. E Chomsky ainda complementa: a maioria das pessoas é guiada apenas pela emoção e o impulso. A propaganda política está para a democracia, assim como o porrete está para o Estado totalitário. Essas propagandas que fortemente impactam o lado emocional da população normalmente são feitas com slogans vazios, como por exemplo, Make America Great Again, ou Manifestação contra a Corrupção, ou Brasil acima de tudo, ou Por um Brasil livre. Livre do quê? Livre de quem? É fácil, por exemplo, chamar as pessoas para manifestações que são contra a corrupção. Afinal de contas, quem é a favor? Mas o que está por trás disso é algo muito maior, com certeza. A simplificação e o uso desses slogans tornam as campanhas mais simples e fáceis de se entender, mas também pode ser algo desonesto. E como podemos combater isso na sociedade? Somente com muita informação, estudo, liberdade de imprensa e, por fim, análise daquilo que lemos e ouvimos para saber se algo é realmente verdadeiro. Daí a importância dos sites que checam as notícias. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo links desses sites que atualmente fazem esse trabalho maravilhoso de desvendar os políticos, movimentos e mídias, vendo se eles estão falando a verdade ou não. Galera, o único jeito de tornarmos a discussão política saudável novamente é participando de maneira inteligente, da maneira mais inteligente possível. Informação, galera, informação boa, informação verdadeira. E essa é a minha luta política e é por isso que eu criei esse canal. Todas as informações que passo para vocês têm fontes confiáveis. Eu não espero simplesmente que vocês acreditem em mim.
Confiram as fontes, contestem o que eu digo e participem dessa mudança, pessoal. A internet é democrática e é um lugar infinito de conteúdo. Se soubermos usá-la da melhor forma, certamente poderemos ajudar a fazer esse mundo um lugar muito mais justo, mais respeitável e mais diverso. É isso, pessoal. Muito obrigado por assistir. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para saber quando tem vídeo novo por aqui. Até o próximo e valeu!